TC Rádio, a rádio oficial de quem investe. Guilherme Cunha, que já tá conectado conosco. E aí, Gui, tudo bom com você? Boa tarde. Fala, Medina! Opa! E no final das contas, infelizmente, era um cenário previsível que se materializou na data de hoje, hein, Medina? E o pior de tudo, hoje é o começo do movimento esperado para o final da semana, amanhã com o vencimento das opções e um pré-feriado aqui no nosso país. Então apertem os cintos, porque pode ter mais volatilidade e ainda novas quedas, principalmente para a Bolsa Brasileira. Medina? Boa, Gui. E aí, Gui, então já pode trazer aquele seu panorama sobre a situação do mercado no dia de hoje. Essa queda de agora, ô Gui, é uma mudança de paradigma ou também é o vencimento de opções fazendo preço aqui nesse momento para o Ibovespa, Gui? Intensificou após o livro bege, né, Medina? Eu vejo que logo o anúncio dele não fez nenhum preço, mas logo em seguida o mercado foi intensificando as suas quedas, não sobrou nenhuma grande empresa para salvar o Ibovespa, né? Então havia-se uma expectativa que pelo menos os bancões, o setor das seguradoras pudesse diminuir essa intensificação da queda da Bolsa, porém a gente já pode flagrar os bancos também apertando forte aí a venda, tem queda superior a 1,5%, Vale não ajuda, Petrobras na mínima, então já é um preparativo natural para esse cenário de vencimento de opções. Além do vencimento de opções, o que mais me chamava atenção desde a semana passada era o volume, né? As altas estavam sendo constituídas com um volume baixo e agora essa mesma situação penaliza no cenário um pouco mais adverso. Ontem, né, eu até falava um pouco mais ríspido a respeito da absorção do arcabouço fiscal, que teve aquelas suas devidas alterações, e também traz uma elevação de risco fiscal, né? Então a gente sabe que o fiscal faz um preço bem significativo também, principalmente na parte cambial, e aí a gente flagra um dólar bem próximo das máximas, pronto para romper as máximas intradiárias, é uma alta superior a 1,75% nesse exato momento, então acabou desenhando a ressaca aí do arcabouço que nós flagramos juntos ontem no Expresso da Tarde. Não tem nem destaque, né, digamos assim, de um cenário único de ações, porque todas elas acabam trazendo uma correção um pouco mais intensa devido a esse cenário de possibilidade de juros lá nos Estados Unidos, e aqui fica cada vez mais discutível quando que será a queda da taxa Selic. O DI estressado também, Medina, para finalizar esse panorama inicial, também a gente havia cornetado no começo do dia, prejudica e muito as varejistas e as construtoras. Elas são os principais destaques de baixa que tendem a ter uma dificuldade maior, pelo menos até segunda-feira, de esboçar qualquer tipo de recuperação. Certo, ô Gui. Ô Gui, você citou o livro bege, como que você observou, né, a divulgação? Se muda alguma coisa, só reforça uma projeção para o mercado americano? Que você poderia falar sobre a divulgação do documento? Que, como você disse, né, ô Gui, no primeiro momento as bolsas não mexeram tanto, mas depois aqui no Brasil o Ibov foi acentuando o seu viés negativo. Bom, Medina, eu vejo que o livro bege trouxe uma perspectiva adicional do 0,25 e inclusive uma sequência maior de taxa de juros lá nos Estados Unidos, tá? O risco de recessão tende a aumentar cada vez mais para a América e aí acaba gerando uma volatilidade maior. O livro bege só confirmou, tá? Não trouxe nenhuma situação adicional, gera-se sim uma expectativa a respeito da fala do Powell, né? Como é que será o discurso dele a respeito de política monetária americana, mas não fez aquele preço, não teve aquela volatilidade tão elevada, porque nas entrelinhas apenas confirmou que 82% do mercado de futuro já previa o 0,25 lá nos Estados Unidos. Boa! Bom, o Guilherme Cunha tá aqui com a gente para responder a todas as suas dúvidas a respeito do mercado, hein? Já manda aqui no YouTube, na Station também, as perguntas pro Guilherme Cunha. Um abraço pra galera que já tá mandando as suas mensagens, participando, comentando muito sobre o pregão no dia de hoje. Boa, pessoal, vai mandando aqui sua mensagem e vai deixando seu like também, hein? Estamos com 985 likes. Vamos chegar até o fim da participação do Gui Cunha a 1000 likes no dia de hoje, hein? Faltam aqui 15 likes pra gente atingir os 1000.
Então vamos, né, nosso mutirão aqui pra gente conseguir esses 1000 likes. Um abraço também pro Luiz Godoy, sempre conosco aqui. Obrigado, Luiz. Obrigado pelos parabéns. Valeu, Max Viana também participando, falando sobre Petrobras. Muita gente comentando sobre Vale e Petrobras, viu, ô Gui? Essas blue chips mexendo com o Ibovespa. Antes de a gente partir para as perguntas do ouvinte, eu que peço para falar sobre Vale e Petrobras, as duas caindo mais de 3% hoje, Gui. Vale acabou arrefecendo um pouco do viés baixista que vinha trazendo dentro do comecinho do dia. Após a abertura, né, da Vale 3, do à vista, foi muito forte, chegou a bater quase 5% de queda, com um cenário de um minério cada vez mais atritado. Aqueles R$ 74, Medina, previsto ali pelo nosso analista Bruno Mazzoni, já vem se desenhando uma grande realidade, tá? Então R$ 74 já é logo ali e é um destino fim de fluxo, a qual a gente gosta de comentar e analisar na hora de prever alguma entrada no mercado de ações. Então o Vale 3 acabou diminuindo, né, a sua intensificação da queda, e o que veio penalizando, o que veio rompendo mínima, o que não conseguiu se sustentar é a Petro, tá? Então a Petrobras, acredito que ontem, na verdade, estava sendo um dia totalmente errôneo para a companhia, né? A Petro subia com força na data de ontem e sem algum sentido, era isso que a gente estava tentando comunicar para o nosso ouvinte. Os R$ 28 é uma resistência bem significativa. Agora a Petro vem caindo na mesma intensidade que a Vale e estava caindo apenas, digamos assim, 1% logo após a abertura do à vista. Então quem vem penalizando cada vez mais o Ibovespa acaba sendo não só a petroleira, mas o quarteto de ferro inteiro, juntamente com os bancos, tá? Então quem faz muito preço, quem faz muito peso no Ibov, acaba sendo a Petro e os bancões. A Vale ficou ali, entre aspas, mais estável durante o pregão de hoje. Boa. Mari, muita gente mandando perguntas pro Gui Cunha. Você tá separando aí e vamos mandar. Quem é que tá mandando mensagem pelo YouTube, pela Station, pelo WhatsApp também? Não para, né, Gui? Exatamente, Medina. Medina, só uma coisinha antes. O Paulo Roberto, ele perguntou se a gente bater 1000 likes, vai ter dancinha. E eu acredito que essa pergunta é pro Gui Cunha. Gui Cunha, vai ter dancinha? Falta um like pra bater 1000. Olha, se vocês não verem problema, pode ter dancinha, mas eu acredito que a dancinha no período de manhã, que eu estarei aí presencial, tem que ser presencial. Ou no Expresso da Tarde amanhã. Presencial amanhã. É muito melhor. Tá bom, então pra não fechou. Ficar passando vergonha igual outra vez. Tá bom, boa. Fechado então. Fechado, então. Combinado, Gui. Bom, indo para as perguntas dos ouvintes agora, Gui, tem muita gente pedindo 3R Petróleo, o André Traizel pediu, teve mais um ouvinte que pediu também. Então, você pode analisar 3R Petróleo, por favor, Gui? Gui, aproveitar, vou só passar aqui pelos papéis de 3R. Nesse momento, eles avançam 0,74% a R$ 27,35, Gui. Boa, eu absorvi da Mover, né? O 3R Petroleum foi uma empresa que deixou bem confuso no período da manhã, mas aquele direito de subscrição foi para a data de hoje, o que gera um volume e uma atenção maior para a companhia pós esse mesmo situação do direito de subscrição lá para os patamares de R$ 24. Eu vejo que não mudou em nada, tá? Apesar de hoje o papel, se fosse em dias convencionais, estaria caindo bastante. 3R ainda possui bastante dificuldade de obter altas saudáveis. Então a alta de hoje é basicamente o direito de subscrição, né? Tem muita gente se movimentando dentro do papel, mas o destino dela acaba sendo buscar uma proximidade lá nos patamares dos R$ 24, que é o grande preço de subscrição. Esse deságio aonde a companhia gerou, né, para levantar um caixa, foi muito ruim, muito mal visto pelo mercado, e a alta hoje é extremamente especulativa devido a esse cenário da subscrição. Perfeito. Quais perguntas que chegam mais, Mari? Medina, também chegaram duas perguntas aqui do Charles Moura Neto e do Rodrigo Milan, perguntando, Gui, qual que é a previsão para o Ibovespa? O Ibovespa, vamos lá. O índice futuro, eu vejo que o 104,040 é o destino final. Tá, então tem mais 1.500 pontos que a gente pode contabilizar. Obviamente isso não é hoje, mas é num cenário total do vencimento de opções mais o feriado, e o que vai puxando, obviamente, também o Ibovespa lá para os patamares dos 102.900. Tá? Então eu vejo que nessas faixas de preço a gente pode começar a respirar fundo e começar a acreditar que nós temos aí uma expectativa de sanar um pouco essa queda agressiva que a gente está vendo.
Bom, seguindo aqui nas perguntas ainda, Gui, tem bastante gente perguntando de Vale também. Você pode analisar o papel pra gente? Claro, o Vale 3 já está na ponta da língua, tá? A Vale tem muita gente com expectativa de querer entrar para o papel. Eu sou uma dessas pessoas. Eu inicio as minhas compras de Vale 3 nos R$ 74,00 e encerro a minha última compra em patamares de R$ 71,90. A China hoje trouxe uma situação de precificação do minério que vai estressar naturalmente ainda mais o preço da commodity, que vai impactar, obviamente, o curto prazo da companhia. Porém, ela detém bons fundamentos e traz aí uma expectativa compradora para o papel. Estou muito tranquilo com o Vale, mas sabendo que cai minimamente até os R$ 74,00. Não dá para comprar agora não. Ô Gui, agora sobre Klabin, o Paulo Roberto, o Diego Ribeiro perguntaram sobre Klabin, e aí o Paulo Roberto ele perguntou, é repique ou fim do fluxo de baixa? Foi ali nos R$ 17,75. Aí passando pelos papéis aqui de Klabin, as units de Klabin, Gui, eles estão, os papéis nesse momento avançam 0,43% a R$ 18,88, Gui. Vamos lá, a Klabin, ela não está no fim de fluxo ainda. A Klabin é um papel bem protetivo e nesse cenário de um aumento do dólar que a gente vê nesse curto espaço de tempo, é um papel protetivo assim como a Suzano, tá? Então eu não compraria a Klabin agora, eu esperaria um pouco baixar essa poeira, tá? Seja até mesmo por uma proteção, porque a gente sabe que o cenário ele é estressante entre hoje e amanhã. Agora, a partir da semana que vem, com todo o cenário de reconstrução, acho importante ficar de fora. Eu salvaria o caixa aí para não ser penalizado em compra de Klabin, depois, inclusive, que obteve essas altas. Ô Gui, indo agora para o setor de varejo, teve um ouvinte que ele perguntou de C&A. Ele perguntou se você ainda está comprado em C&A ou se você já pulou fora dos papéis de C&A, Gui. Não, C&A é muito tranquilo, C&A é um trade mais fundamentalista do que ele técnico. O DI estressado é o que faz com que o papel obtenha uma queda mais intensificada, assim como o setor como um todo, mas C&A é uma permanência tranquila para um swing trade, tá? Então a oscilação de curto prazo sugere oportunidade em todos os períodos. Mas com o DI marcando uma mínima recentemente, tem que recuar no que diz respeito a novas compras, tá? Esperar o DI se materializar nos próximos dias. Perfeito, o pessoal mandando várias perguntas por aqui também, o Paulo Roberto comentando ainda mais sobre Klabin, o Diego Ribeiro dizendo que Klabin é linda, o pessoal perguntando muito sobre Vale, a Kellen Mutz comentou aqui, Gui, que ela foi obrigada a fazer uma pequena parcial em Vale, como que você disse hoje, um abraço pra Kellen aqui também, o André Traezel também pedindo, Gui, pra você comentar sobre 3EG Petroleum, ele quer saber a sua visão sobre o papel, é um papel de destaque nessa semana no mercado, Gui. 3R a gente comentou, né, que foi o direito de subscrição, R$ 24,00 é o preço de objetivo de queda, aí lá nos 24 sugere uma movimentação compradora. Antes disso, Medina, apesar dessa alta na data de hoje, que é o dia do direito de subscrição, a gente só vê queda para o papel, não tem volume, nada que justifique uma reversão desse movimento. Perfeito. Boa, Gui. Faltando 10 minutos para as 4 da tarde. Ô, Gui, cenário das bolsas americanas, índice americano, depois do livro bege de hoje, esse reforço que você disse do livro bege trazendo para 25 pontos base, a alta nos juros dos Estados Unidos na próxima reunião, pro investidor que opera na bolsa americana, que gosta do S&P. Ô, Gui, qual que é a visão do S&P para você que segue estável depois da divulgação, o Gui, não perde esses 4.150 pontos? Boa. O cenário interno aqui, Brasil, é o que mais prejudica, né, Medina? Então a gente tem o S&P com um rumo para 4.220, esse é o ponto de grande resistência para o cenário do S&P. Então, apesar do livro bege ter estampado um aumento de juros, a parte dos balanços vem bagunçando bastante o cenário de expectativa para o S&P para curto prazo. Então ele vai rumar naturalmente para os 4.200. Nos 4.200 pontos, aí sim, Medina, começa a favorecer parciais e encerrar, inclusive, posições na Bolsa Americana que não tem trajetória fácil para o segundo semestre. Mas até os 4.200 é dia para o S&P 500. Perfeito. Ô, Mari, vamos para o pessoal que também tá mandando perguntas também
lá na Station, pessoal que sempre participa dentro da plataforma do TC. É isso aí. Bom, ainda no setor das varejistas, Gui, o Edson ele pergunta sobre lojas Renner e aí ele pergunta para você sobre oportunidades. Boa, se for para prazos maiores, né, prazos mais longevos, aí sim, pessoal, Lojas Renner é o grande destaque dos bancos brasileiros, né, todo mundo incluiu dentro da parte de análise técnica inclusão do papel, porém com esse estresse do DI ficou muito bagunçado o contexto da Lojas Renner, né, então assusta, porque hoje é uma queda forte, não é uma queda leve, assim como todas as empresas do setor, e Lojas Renner é a mais descontada, então não dá para fazer para trading, porque amanhã tem mais uma volatilidade, mais uma oscilação esperada, e aí a gente traz um cenário de contexto de compra para prazos maiores, tá? Eu particularmente espero segunda-feira para poder beliscar um pouco de Lojas Renner, tá no meu radar, subiu plaquinha hoje como oportunidade de compra, mas o contexto atual sugere com que a gente espere a segunda-feira para que a gente possa ver que preço que está e se nós tivermos alguma situação mais elevada, né, mais divergente ali com o cenário político. Se tudo ficar igual o cenário de hoje, aí sim a gente tem uma baita de uma oportunidade em Lojas Renner. Boa. Ô Gui, então, o pensamento para essa semana já é para segunda-feira, então, pro nosso ouvinte. Amanhã vai ser um dia pré-feriado, um dia que você não imagina muita movimentação ou até mesmo oscilações grandes. Dá para enxergar alguma oportunidade, Gui? Boa, Medina. Amanhã, a grande expectativa que nós temos para a Bolsa Brasileira é que seja um dia com baixa liquidez, de olho nesse vencimento de opções e a volatilidade, infelizmente, esperada é para baixo. Então, o que a gente espera, infelizmente, tecnicamente, é que vá buscar esse 104,040, mais 1.500 pontos para baixo, que vai penalizar mais uma vez praticamente todos os grandes setores e as varejistas e construtoras aqui do nosso país e vai ficar naturalmente para a segunda-feira. Amanhã é um dia muito importante para acompanhar, estudar, não é um dia legal para ficar tradando, não. Perfeito, boa, Guilherme Cunha aqui com a gente, pessoal participando e mandando várias perguntas pro Gui aqui no Expresso da Tarde. Você continue mandando sua mensagem, participando, que a Mari Friedman tá acompanhando aí todas as mensagens que os ouvintes chegam. Chegou um agora aqui do Lucas Melo, viu, ô Mari? Lá no YouTube, tá perguntando aqui, ô Gui, de PDG. Você acompanha o papel PDGR3, Gui? Sim, acompanho o papel e PDG e Gafisa e MRV são três papéis que a gente pede gentilmente para que nossa audiência avalie o risco, porque ele é extremamente elevado e o setor que tende a ser o grande vencedor para o ano de 2023 pode deixar para trás PDG, MRV e Gafisa, porque os fundamentos são extremamente confusos. Olha aí como é que são os candles, por exemplo, do PDG. Então, eu acho bem importante ficar de fora, eu acho que tem várias outras oportunidades no setor, e aí eu vejo que vai acabar gastando ficha à toa em PDG. O problema de PDG, MRV e Gafisa é que a qualquer momento pode dar uma estilingada de 50% para cima, né, com qualquer grande player apostando numa ideia diversa. Porém, com os dados atuais que nós temos, principalmente de volume e preço, é bem, como pode dizer, difícil a gente ter essa previsibilidade. Então não vale a pena o risco e retorno, não. Ô Gui, amanhã tem balanço de Usiminas, né? Qual que é a sua expectativa aí pro balanço de Usiminas? Por mais que o balanço venha bom, a gente tem esse contexto do minério que faz com que o quarteto de ferro inteiro esteja sendo penalizado, tá? E principalmente na data de amanhã com liquidez baixa. Então não tem nada que salve Usiminas, a Vale, CSN durante esse curto percurso, né, de hoje / amanhã. Eu ficaria de fora, independente de qualquer coisa de prévia operacional. Eu vejo que por mais que venha bom, o mercado não vai engatar compra no setor com o minério de ferro sendo tão pontuado aí pela China. Ô Gui, agora indo para as perguntas do YouTube, o Fabrício Campinas de Lima, ele pergunta sobre Caixa Seguridade. Aí ele pergunta, esperar correções, Gui? Sim, correções, a Caixa Seguridade bateu o alvo lá próximo dos R$10, inclusive passou dos R$10, ela engatou a quinta marcha dos 9 aos R$10 em 2, 3 dias e faz com que naturalmente o papel tenha um descanso para gerar oportunidades novas compradoras. Não dá para comprar a Caixa Seguridade nesse meio do caminho porque vai acontecer igual o Ibovespa, sobe numa velocidade muito grande, mas a queda é na mesma intensidade. Boa, 3 horas e 56 minutos. Guilherme Cunha aqui com a gente, pessoal participando também.
O Rodrigo Milan falando também sobre PDG, falando que é o Thiago X-Trader, que é o rei de PDG, nosso ouvinte que também sempre gosta de participar. Bom, o Alexandre Souza falando sobre Vale, Gui comentou muito sobre Vale já aqui com a gente, o Max Viana também, o Gui, pedindo para você falar um pouco mais, já que você falou 2 vezes sobre Vale, pedir para você repetir um pouco sua visão sobre Petrobras, ô Gui. Essa queda de Petrobras, o que ela significa, o que muda na visão da companhia, Gui. Na verdade, o mau humor do petróleo acaba sugerindo uma queda para todo o setor. A gente sabe que queda no petróleo para a Petrobras às vezes é ótimo, porque diminui essa intensificação política em cima do papel. Porém, Medina, a gente viu aí toda essa parte de precificação falada por Jean Paul Prats. Eu não tinha entendido nenhum motivo de ontem o papel ter subido tudo que subiu. Então ele pode recuar aqueles 2,5%, caindo 1,5% hoje, amanhã pode cair mais de um formato natural. Também é uma verdade que o papel é alvo de compra devido ao contexto dos dividendos, tá? Então acho que é muito importante a gente lembrar isso. Então ela pode correr um pouco num cenário adverso, cair menos até subir, mas os R$28 a gente encara como um preço alvo e já de extremo desgaste para a companhia, principalmente com os holofotes que estão sendo estabelecidos para ela. Então Petrobras não dá para comprar. Eu acho que se não tiver foco de dividendo, não tiver foco de longo prazo e administrar essa compra por vários pontos, é melhor esperar que ele vá subir para os R$28 e até mesmo em determinado contexto que surgir, a operação ser vendida, tá? A Petrobras tem uma dificuldade muito grande de chamar comprador para prazos maiores devido a todas as movimentações de governança, lei de estatais, pagamento de dividendos, tudo isso prejudica o papel para o próximo semestre. Ô Gui, você já fez a análise sobre Vale, mas teve um ouvinte aqui que perguntou pela Station, o Alexandre, se Vale bater R$74 o papel, já dá para comprar? E aí eu passei aqui por Vale, né, para dar uma olhadinha como que estavam os papéis. Nesse momento recuam 3,71% a R$75,63, Gui. Perfeito, sim, os R$74 é preço, tá? É uma primeira entrada, já tendo uma expectativa, se continuar todo esse cenário de desgaste do minério de ferro, de poder cair até os patamares dos R$71. Eu não vou lembrar os centavos, mas é uma faixa do ponto mensal que a gente contribuiu a todo momento no Expresso da Manhã com o Bruno no Morning Call. Então, R$74 é o início de uma faixa compradora. Como ninguém vai acertar o fundo, né, para poder comprar no melhor preço, distribuir compras entre 74 até 71, se eu posso errar, mas acho que é 71 e 43, tá? Então, durante toda essa faixa de preço, sugere boas oportunidades de compra em Vale. Distribuir os lotes nesse range de preço acaba sendo sensacional. Então, eu deixei 74,07. Eu tenho uma superstição aí de numerologia, deixei no 74,07 uma primeira ordem de entrada em compra em Vale 3. E aí, todos os pontos abaixo até o 71 e 43, eu vou distribuindo novas compras, mas aí eu quero voltar na compra, né? Eu só me desfaço de Vale 3 lá nos patamares de 92 até R$100. Vale é um papel muito bom para poder fazer um ciclo de compra para o segundo semestre. Essa sim já tem dividendos contratados, então fica bem tranquilo manter uma posição em Vale. Eu acho que a grande sacada de Vale 3 vai acabar sendo essa compra em patamares bem inteligentes, que é a faixa dos R$74. Quem comprou antes, infelizmente, vai ter que amargar essa volatilidade. Boa, Gui. Gui, 4 horas, o pessoal quer te ouvir muito sobre dólar. Quer uma análise sua a respeito do dólar futuro? O Kelsen tá aqui comentando, Gui, que o dólar tá mais de 2 horas na alta, que não vê nenhum fio vermelho na moeda americana. Então o pessoal quer te ouvir sobre o dólar, a sua visão, como é que fica até o encerramento do dia, para amanhã também, o que você imagina pro dólar. Conta aí, Gui. Chegou o grande momento, né? A pior moeda do mundo hoje foi o real, naturalmente, pelo contexto desse movimento de riscos fiscais adicionais ao arcabouço. Nós tivemos a formação do ajuste agora, né? Nessa faixa do 5086, e eu vejo, Medina, que encerrou um ciclo de alta.
Então, a precificação que nós havíamos de ter a respeito do cenário de risco fiscal, tudo que poderia azedar na moeda americana, ficaria no 50875, tá? 50875 é uma VWAP ancorada que a gente chama do movimento mais alto de todos, que quando começou essa queda, e a partir de agora é muito difícil que nós tenhamos um dólar comprador em uma nova linha reta. Então eu vejo que para a data de hoje, se romper máxima, gera oportunidades de venda, tá? Porque daí já vai estar acima do ajuste diário. Difícil ficar caindo muito depois das 4 horas, formação do ajuste. Então tem que tomar um cuidado, mas eu vejo que a região de preço a qual a gente está é muito sugestiva para venda de dólar, tá? Contra um movimento, contra um fluxo, estava bem forte o movimento comprador realmente, ó. Ele teve uma queda quando foi perto de 1 da tarde. Perto de 1 da tarde, ele pegou uma primeira região do 5043 ao 5063 e devolveu seus 25, 30 pontos. Boa, exatamente essa sequência de queda aí que a gente vê. E ali, dali em diante, da 1 da tarde, da meio-dia e pouco para frente, foi só um movimento de alta. Essa última alta que a gente está flagrando, que deu um calorzinho agora aí para muita gente dentro do aplicativo, é para formar o ajuste diário alto, e aí o 5087 continua sendo um baita de um ponto, um baita ponto divisor de tendência que não vai deixar o dólar subir nessa linha reta. Então hoje o Brasil teve o real como a pior moeda, levou esse dólar aí para essa grande rasgada. Quando a gente estava falando há poucos minutos atrás, estava lá no 175, né? Agora voltou para o 175, e eu vejo que cravamos a máxima do dia nesse 50896. Caso estejamos errados, o dólar venha a subir de novo, é uma baita oportunidade de venda, acabou o ciclo de compra, tá? Se amanhã é um dia um pouquinho mais chato a respeito desse vencimento de opções, gera uma volatilidade adicional, mas eu vejo que semana que vem nós temos um dólar abaixo de R$5 novamente. Ô Gui, que dica você dá para a pessoa que vai para o seu primeiro vencimento de opções, hein? Como é que fica o mercado no dia, até mesmo a interferência que isso tem, até para o próprio câmbio também, ô Gui? Como que o investidor pode se preparar num vencimento ainda para um dia que é véspera de feriado, né, ô Gui? Que já traz uma volatilidade ainda grande. Eu vejo que tem que ficar de fora. Acho que o primeiro conselho que a gente pode deixar é ficar de fora, porque os movimentos, Medina, a partir das 2 horas da tarde são irracionais, não são estudados, porque a gente tem aí grandes empresas extremamente alavancadas com o cenário de opções que serão liquidadas naturalmente no dia de amanhã. Então é tiro, porrada e bomba para tudo quanto é lado. Então é imprevisível o cenário desse vencimento de opções com a falta de liquidez esperada devido à véspera do feriado. Então amanhã é um dia, entre aspas, meio que normal no início dele, né? Então a gente tem a abertura do à vista, até uma meio-dia e meia, 1 hora, o mercado até pode trazer alguma previsibilidade. Agora, depois das 2, Medina, meu amigo, é como se fosse um sextou. É muito importante já estar meio que de fora do mercado para que não venha estragar a semana, que a semana até aqui foi uma semana muito boa, a gente conseguiu trazer racionais que foram bem assertivos, mas o vencimento das opções com essas liquidações gera um estresse também no câmbio, então ele segura uma provável queda que possa ter no dólar. Então, de novo, o período da manhã pode ter uma quedinha no dólar, uma altinha na bolsa, corrigindo um pouco todo esse estresse que a gente viu na data de hoje, mas em seguida, o período da tarde, eu estimo que daí sim a gente vai buscar aquele 5040 e a queda do dólar de manhã volte tudo para poder encerrar muito provavelmente nessa mesma faixa de preço que a gente encontra agora. O Fábio Coppola tá aqui comentando que ele pegou 6 pontos no dólar após o fechamento do ajuste, pegou 6 pontos na queda. Aí um pouquinho, como você disse, em Gui, ajuste lá no alto, né? O pessoal conseguiu aproveitar. E o Patrick, pra gente encerrar por aqui, ô Gui, te pergunta se compensa, acredito que também é no câmbio pra amanhã, ficar vendido pra amanhã. Medina, eu tô vendido numa operação aí que a gente abriu recente, a gente vendeu no 73 e vendeu no 87,5. Né? A gente tá nesse meio do caminho, basicamente em cima do preço, a cotação. Eu pretendo encerrar na data de hoje. Tá? Eu vejo que o mercado, apesar de estar contemplando uma baita região, nossa, se sexta-feira fosse um dia convencional, digamos assim, seria muito bom estar dormindo vendido na moeda americana, que a gente sabe que ele vai voltar para baixo dos R$5 numa velocidade muito rápida. Só que essa gestão, em meio a esse movimento de arcabouço e o final de semana, que dá um sentimento forte, né, de a gente assistir uma live política aí e azedar forte a abertura da segunda-feira,
eu vejo que pode ser constrangedor, porque amanhã, de novo, amanhã eu acredito sim que vai buscar uma queda até o 5043, pelo menos, né? Quando a gente faz o estudo de fluxo, a gente vê essa queda sendo desenhada, mas as incertezas fiscais, que é o que penaliza o nosso câmbio, ainda são muito altas. Acho que ainda até o dia de hoje, Medina, a gente pode ter uma queda um pouquinho significativa, né? Uma queda até acentuada, mas dormir vendido teria que realmente ter vendido no 87,5, que é um ponto, e ter mantido. Vender agora, inclusive, você perde alguns pontos para o ajuste. Ficaria de fora, a não ser que rompa a máxima do dia. Se romper a máxima do dia, aí sim a gente está bem amparado, porque tem aquele ponto famoso, né, que ele volta agora para nós, que é o 510. O 510, aquele ponto bipolar, também sugere bastante ordens vendedoras, e aí o risco retorno fica bem positivo. Mas tem que ter essa condição do dólar ir buscar e romper as máximas. Perfeito. Gui, obrigado pela sua participação, hein? Um grande abraço a você e amanhã a gente encerra a nossa semana por aqui, beleza? Valeu, bateu os 1000 likes aí? Eu tô sem a tela do YouTube. Quanto que tá aí, ô Mari Friedman? Batemos? Já batemos, 1040 likes. Quais nossas palminhas aqui dos 1000 likes? Aê! Boa! Então o Gui Cunha vai fazer uma dançadinha aqui. É isso, Expresso da Tarde, então, amanhã presencial, já tem a dancinha dos 1000 likes. Eu vou já ensaiar a coreografia ainda hoje. Beleza, boa, Gui Cunha. Já fez pro Andrezão preparar as câmeras também amanhã. Valeu, Gui. Até mais, até quinta-feira. Valeu, sucesso, pessoal. Tchau, tchau. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.